Zacarias, capítulo 4. Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 6. Estamos diante de um dos princípios mais belos da palavra de Deus, que é o da harmonia entre seus livros. Toda a Bíblia se comunica entre si como elos de uma corrente inquebrável. A linguagem do anjo que falava a Zacarias se assemelha em vários aspectos ao que o apóstolo João recebeu em visão também por intermédio de um anjo. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. No capítulo 11 de Apocalipse, encontramos praticamente a mesma sequência de símbolos indicada nos capítulos 3 e 4 de Zacarias. Temos um homem tomando nota de medidas e temos símbolos bem semelhantes aos apresentados no capítulo de hoje. Zacarias foi despertado para ver o candelabro entre as duas oliveiras, o que indica a importância de compreender com clareza tal visão. Além da ligação do livro de Zacarias com o livro do Apocalipse, também existem ligações entre as visões. Na visão anterior, por exemplo, Zacarias viu uma pedra com 7 olhos. Zacarias capítulo 3, versículo 9. Notem que o candelabro possui 7 lâmpadas, e mais à frente foi dito: aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, João viu o cordeiro que tinha o seguinte aspecto: ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ou seja, há uma íntima e inerente ligação entre a pedra e o cordeiro, que é Cristo, e as 7 lâmpadas e os 7 olhos, que são um símbolo da plenitude do Espírito Santo. Não seria por força ou violência que terminariam a construção do templo, mas pelo Espírito, através da palavra de Deus. Através de Zorobabel e Josué, os 2 ungidos, Deus cumpriria o seu propósito de iluminar o mundo com a luz provinda de sua palavra. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 3, João viu as 2 testemunhas de Deus, sendo estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Uma referência ao Antigo e Novo Testamentos, como testemunhas que condenam o pecado e que não podem ser destruídas enquanto não cumprirem sua missão de anunciar a mensagem de salvação até o último pecador arrependido. Como Igreja de Deus, precisamos do Espírito Santo a fim de cumprirmos a missão que nos foi confiada como testemunhas de Cristo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas até aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Assim como os olhos do Senhor percorrem toda a terra através de seu Espírito, Ele nos concede o privilégio de sermos participantes em sua obra de salvação. Para cada pessoa resgatada das trevas para a luz, há uma aclamação que ecoa do céu. Haja graça e graça para ela. Todo o céu se une em louvor quando um pecador se arrepende. E em meio à geração mais degradada pelo pecado e menos capaz de dar ouvidos à voz de Deus, o Espírito Santo tem sido derramado sobre toda a carne. Joel capítulo 2, versículo 28, a fim de operar grandes milagres de conversão. Amados, assim como Zacarias precisou ser despertado para ter a 5ª visão, estamos vivendo em um momento em que o Senhor está despertando aqueles que, ao entrarem em contato com a verdade presente, com profundo interesse estão a exclamar: Meu Senhor, que é isto?
Pessoas que, alcançadas e redimidas pela graça de Cristo Jesus, não estão satisfeitas com o conhecimento que possuem, a não ser que este cresça à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Não pelo sacrifício de obras vazias, mas pela atuação do Espírito de Deus na vida. Nem por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é o que fazemos que nos abrirá os portais do céu, mas o que permitimos que o Espírito Santo realize em nós. Deus está medindo, investigando cada canto da terra em busca de seus filhinhos. Há uma obra a ser terminada e você e eu fazemos parte deste projeto divino. A respeito disso, encerro com as palavras da irmã White. É chegado o tempo em que os que escolhem ao Senhor como sua presente e futura porção devem confiar unicamente nele. Todos quantos professam piedade devem possuir uma experiência individual. Os anjos estão observando o desenvolvimento do caráter e pesando o valor moral. Os que professam crer na verdade devem ser eles mesmos justos e exercer toda a sua influência para esclarecer e ganhar outros para a verdade. Suas palavras e obras são o meio pelo qual são transmitidos ao mundo os puros princípios da verdade e da santidade. Eles são o sal da terra e a sua luz. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 262. Vigiemos e oremos. Bom dia, testemunhas de Cristo Jesus. Oremos pelo derramamento do Espírito Santo como chuva serôdia e para que passemos mais tempo com a Bíblia do que com o celular. Rosana Garcia Barros.